Bom dia, oitavo ano, a nossa segunda aula, tá bom? Do dia 29 de maio para o oitavo A, do dia 1º de junho para o oitavo B. O que nós vamos trabalhar nessa aula? Reconhecer e identificar o conjunto solução de uma equação linear com duas variáveis. Na aula passada, eu falei para vocês que variáveis são as letras, as incógnitas, por exemplo, x e y. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui: 2x mais 3y. Então, uma equação é quando ela vai ter igualdade agora, ó, igual, sei lá, a 20, por exemplo. Então, equação, o que me faz ter certeza que é uma equação, ó? A igualdade, tá bom? Quem são as variáveis? As letrinhas, porque elas vão variar, tá bom? Por isso que a nossa aula tem toda uma continuidade, né? A nossa aula não é jogada ao vento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Alternativa A: um número somado com 5 é igual a 12. Que número é esse? Eu sei que isso daqui é muito facinho, então nós podemos representar usando uma linguagem matemática, que vocês fizeram uma atividade assim na semana passada do livro. Um número, eu não sei que número é esse, vou chamar de x, somado com 5 é igual a 12, ó, tá vendo? Isso é uma equação linear com a variável x. Só que é fácil descobrir esse resultado, não é, pessoal? Que número é esse? Que número é esse que somado com 5 dá 12? Quem é esse x? É claro que é o 7, porque 7 mais 5 é igual a 12. Torna essa sentença verdadeira. O que significa? Tem uma única solução. Eu poderia ter colocado no lugar do x 8. 8 mais 5 dá 13. Quer dizer, não, o x só pode ser 7. Nesse caso, o exercício tem uma única solução, ó. Uma única resposta. É muito comum, se vocês assistirem outros vídeos, eles colocarem um conjunto solução dessa forma aqui, ó. Conjunto solução é o 7. Coloco o S e a resposta entre chaves, tá bom? Isso é muito comum. Segunda alternativa de hoje, na letrinha B aqui, ó. Se eu dissesse que dois números somados resultam em 10, em quantas respostas diferentes você consegue pensar? Vamos escrever então? Peraí. Dois números, então eu vou chamar um de x e o outro de y. Somados resultam em 10. Olha só, pessoal. Aí, se a gente estivesse aí na sala, eu ia perguntar: e aí, quem que vocês acham que pode ser? Aí alguém poderia falar para mim: 5 mais 5. Ok, pode ser. Outra resposta possível: 6 mais 4. Ó, sim, 6 mais 4. Ok. Outra resposta possível: 7 mais 3. Nossa, muitas opções de respostas. O que mais que poderia ser? 9 mais 1. Não poderia, gente, ó? 9 mais 1. Ok, perfeito. O que mais que a gente poderia usar aqui? 8 com 2. Olha quantas possibilidades. São infinitas? Não, não são infinitas, mas são várias. O que mais que a gente poderia pensar? 5, 6. Vocês perceberam que eu fui aumentando? Fui aumentando, né? Eu poderia usar 10 e 0? Poderia, gente. Olha só, são números do nosso sistema de numeração. Não pode esquecer do zero. Tá vendo? 10 mais 0 poderia também ser. Olha quantas possibilidades de respostas nós teríamos. Então, nós temos nesse exercício várias soluções, né? Ó, várias soluções. E nós poderíamos escrever o par ordenado. Lembra que a gente trabalhou no plano cartesiano na semana passada? Então, eu poderia escrever aqui, por exemplo, assim, ó. 5 e 5. Lembra que eu disse que o primeiro número é o x e o segundo é o y? Sempre. Então, é uma maneira de responder. Outra que eu poderia usar aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo. Não vou fazer com todos, não.
9, que é o x, né? O 9 não tá no lugar do x. E o 1 não tá no lugar do y. Porque o primeiro é o x, o segundo é o y. Não é legal, gente? Matemática é muito perfeita. Tudo que eu ensino para vocês se encaixa, né? E aqui também eu poderia escrever assim, ó, 6 e 4, né? O 6 tá no lugar do x e o 4 tá no lugar do y. Tá aí, ó, continuando, que tem mais, tá bom? Mas aqui, continuando, vamos lá, então. Cada vez vai aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Em um estacionamento com 10 veículos, 3 funcionários desta empresa vão trabalhar de carro e 2 vão de moto. Qual o possível número de carros e motos estacionados? Então, a quantidade de cada um, né, pessoal? Então, nesse estacionamento tem 10 veículos. É muito parecido com a alternativa anterior. Eu poderia dizer x mais y, mas agora eu vou mudar, tá bom? Para não ficar tudo igual. Eu vou dizer assim: carro mais moto é igual a 10, tá bom? Eu posso dizer, então, ó, presta atenção, bastante atenção, que tem um carro e 9 motos. 1 mais 9 dá 10. O que vocês acham? O que nós temos que prestar atenção? Esse exercício ele tem uma condição de existência, tá? Porque ele está dizendo que 3 funcionários dessa empresa vão de carro. E aqui eu tô colocando só um no lugar, então não está obedecendo a regra. Eu sei que 3 funcionários vão de carro. E ele também me fala outra coisa. E 2 vão de moto. Tá, tudo bem. O 9 realmente tem pelo menos 2 pessoas, né? Mas aqui não. Então, nesse caso aqui não serve. Tá errado, tá? Não vai servir para mim. Eu preciso obedecer esse tre. Tem que ter pelo menos, ó, é uma condição. Tem que ter pelo menos 3 carros e 2 motos. Pode ter mais? Pode, mas não pode ter menos. Então, eu vou usar opções para vocês que poderiam ser. Aí eu fiz uma tabelinha, ó. Poderia ser, então, 3 carros e 7 motos, que daria 10? Pode, porque tá obedecendo. Pode sim. Poderia ser, então, 4 carros e 6 motos? Pode, porque tá obedecendo. Inclui, então poderia sim. Poderia ser, por exemplo, então, 7 carros e 3 motos, que também dá o contrário? Pode, porque 7 carros se adapta aqui e 3 também se adapta aqui. Pode. Eu poderia dizer, então, por exemplo, o contrário. Eu poderia dizer 9 carros e uma moto? Não, ó. Tem que ter pelo menos 2. Então, não. Esse caso aqui, 9 com 1 não pode. Nem 1 com 9, nem 9 com 1. Não pode. Poderia ser 8 e 2, por exemplo. 8 carros e 2 motos. Sim, ó, está obedecendo. 2 motos, 8 poderia. Então, esse exercício aqui, ele também tem várias opções de resposta, várias soluções, mas tem que obedecer à condição de existência. Então, vocês vão ter que ficar atentos se o problema tem condição de existência, ok? Eu coloquei aí, então, na nossa sala de aula, na nossa plataforma no Classroom. Acho que 2 exercícios, não tenho certeza. Vocês vão copiar no caderno, colocar a data de hoje, vão resolver, tirar foto e mandar para mim, anexar aí no Classroom da nossa turma, tá bom? Boa aula para vocês, bom fim de semana pro 8º A e tudo de bom, bom trabalho. Beijos!